Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa prateleira estilo farmhouse bem vintage, super charmosa pra gente colocar na nossa parede. Inclusive eu não coloquei ela aí porque eu tenho um projetinho onde eu vou encaixar ela, por isso que eu filmei aí sem pendurar pra vocês. Mas então, se você gostou, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como é que a gente vai fazer essa prateleira. E detalhe, gente, só com o resto de material que eu tinha em casa. Então fica até o final que eu vou te ensinar passo a passo como a gente vai fazer essa linda prateleira para ficar charmosa na nossa parede. Gente, há um tempo atrás minha mãe tinha me dado esse suporte de planta que eu nunca consegui usar, estava desarmado inclusive, nem cheguei a montar essa peça para poder pendurar planta, porque as minhas plantas geralmente não ficam penduradas. Então eu tinha esse suporte há muito tempo. O que eu fiz? Eu peguei uma tesoura, estou tirando aquele excesso de baixo, que era a parte que encaixava no vaso. Então eu estou tirando, recortando ali, porque eu quero só esse arabesco de plástico que vai sobrar aí depois que eu cortar todo esse excesso aí de onde encaixa. Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui no meio, tá vendo? Porque se vocês perceberem, eles são duas partes iguais, né? E os arabescos são basicamente espelhados, então vai ficar super ideal para a gente fazer o projetinho de hoje. Então eu estou dividindo ali no meio, né? Para poder ficar os dois arabescos espelhados. E no meio tinha um encaixe que eu tô tirando, que são umas presilhinhas para prender na parte que eu não vou usar. Então eu tô tirando ali os excessos de plástico, tá vendo? Para deixar só o gradil mesmo do arabesco. Pronto, tá vendo? Vejam que ficam duas partes iguais espelhadas, ideal. Vou deixar de lado e agora vou pegar uma folha de jornal, vou dobrar lá no meio para a gente montar um molde onde a gente vai cortar madeira no formato em que eu vou desenhar aqui para vocês verem. Então estou dividindo, gente, o jornal precisa ser dobrado no meio certinho para que as duas partes que a gente vai espelhar no molde que a gente vai fazer fiquem iguais. Então, tá vendo? Eu estou medindo ali ideal, a medida certinha, e agora vou começar a riscar o nosso molde para a gente poder fazer o recorte na madeira. E eu sou meio desastrado. Percebam que eu apoio uma mão ali exatamente para o jornal não correr. E agora a gente vai começar a cortar também, gente, tendo cuidado para não mover o jornal para as duas partes ficarem iguais. Então agora a gente vai recortar. Percebam aqui, ó, gente, que eu dou uma parada para poder alinhar o jornal, porque na medida em que a gente corta, o jornal desliza e acaba desnivelando o nosso desenho. Pronto, aí agora eu vou abrir, tá vendo? Eu vou ter duas partes iguais, onde a gente vai riscar agora na madeira, para a gente poder, então, cortar. Tô alinhando ali as laterais, para ficar tudo bonitinho. E agora eu vou riscar. Agora vamos para a parte que eu adoro, serra de cutico. Vamos cortar, gente, geralmente esse tipo de madeira que eu tô cortando não, mas tem algumas madeiras que elas tendem a lascar quando você tá cortando. Então assim, vamos devagarinho, para também não sair do alinhamento do desenho que a gente fez. Então a gente vai bem devagarinho cortando, principalmente eu que não tenho muita prática na serra de cutico. Então a gente vai bem devagarinho, cortando no formato do desenho certinho, para ficar tudo alinhado. E depois a gente precisar lixar, ou com a esmerilhadeira a gente tira as rebarbas o mínimo possível, porque o corte a gente conseguiu fazer bem certinho, bem no alinhamento, bem dentro do risco que a gente fez, tá bom?
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na verdade, eu não quis acelerar essa parte do corte do vídeo, para o vídeo ficar um pouco mais curto, inclusive não ficar tão chato para vocês, porque tem determinadas posições quando a gente está cortando com a serra tico-tico e de acordo com o desenho que a gente está fazendo, que fica bem complicado o posicionamento da serra. Percebam que eu giro a madeira, que eu reposiciono a direção da serra, ou que eu seguro de outra forma a madeira. Isso vai depender muito do desenho que você está cortando. Então eu não acelerei o vídeo exatamente para mostrar a vocês algumas formas de cortes e de posicionamentos que a gente faz quando a gente precisa cortar um desenho na serra tico-tico. Inclusive, se vocês observarem agora, eu estou aqui tirando umas rebarbas, tá vendo? Do corte, onde de vez em quando fica o posicionamento ruim para a gente segurar a serra em relação ao desenho que a gente está fazendo. Então por isso que eu não acelerei o vídeo, deixei vocês observarem geralmente os meus posicionamentos, geralmente a forma como a gente segura tanto a serra quanto segura a madeira que a gente está cortando. O ideal, na verdade, é a gente colocar essa madeira presa no torno, né? Na moça, que são aqueles ganchos que seguram, apertam para a madeira não mover. Mas como a gente está fazendo um corte de um desenho muito dinâmico, então assim, não vale a pena a gente prendê-la, porque tem que ficar tirando e reposicionando ela toda hora e fica mais trabalhoso. E eu particularmente assim corto muito mais rápido. Então por isso que eu estou deixando esse passo a passo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Gente, outra dica para pessoas ansiosas como eu. Quando você está cortando a madeira, esperem o talho da serra tico-tico encostar no desenho de um corte para o outro e a madeira cair no chão. Evitem, por exemplo, antes de fazer o corte completo, puxar a madeira, porque às vezes a madeira lasca e deixa farpas que depois vai ser muito mais complicado vocês darem acabamento. Então deixe o corte, um talho encostar no outro e a madeira de fato se soltar sem que vocês precisem puxar. E aí está nosso corte completo, tudo bonitinho. Ali na lateral tem uma pequena rebarba que eu preciso fazer um acabamento. Depois eu dou um corte diferente. Vou dar uma lixada agora, gente, porque vocês sabem que acabamento é fundamental, né? Eu particularmente não tenho muita paciência para lixar, eu acho um saco. Em algumas situações eu lixo com lixa de mão, como vocês estão vendo agora. Outras eu lixo com a lixadeira e outras eu ainda faço uns desbastes com a esmerilhadeira. Nesse caso, a madeira delicada, então eu vou só fazer com uma lixa fina, né? Dar só um acabamentozinho para poder tirar só algumas farpas e pronto. Bom, agora eu já fiz pré-furos na prateleira que a gente vai começar a pregar nesse recorte que a gente fez. Se vocês observarem ali, tem 4 furos embaixo, tá vendo? Na parte de baixo da madeira que a gente cortou. E tem 4 pré-furos na parte da prateleira que eu vou prender. Nós vamos parafusar agora, né? Eu fiz o pré-furo varando de fato a madeira, porque como a gente vai parafusar por trás, eu começo a parafusar, né? Posiciono o parafuso ali para encaixar já direto lá na prateleira que a gente vai fazer aí agora. Tá vendo? Eu já encaixei, já prendi um lá para acelerar para vocês e agora eu vou prender o resto dos parafusos. Gente, e vocês lembram o suporte de planta que a gente cortou no meio e fez 2 arabescos iguais? Bom, eu peguei o ferro de solda agora e estou fazendo furinhos aonde eu vou parafusar para prendê-los na madeira. Então eu estou fazendo com ferro de solda. Bom, por que eu estou fazendo com ferro de solda? Porque como é queimando, não vai rasgar o plástico e nem vai deformar o meu arabesco na medida em que eu furo. Então por isso que eu utilizei o ferro de solda, porque aí fica mais preciso o furo. E aí eu peguei e estou fazendo o mesmo furo, um alinhado no outro, tá vendo? Para o posicionamento do parafuso ficar igual,
para na hora que... Porque assim, os parafusos vão ficar aparentes, né? Eu vou propositadamente botar aparentes os parafusos. Então precisa estar alinhado para ficar bonitinho, todos os dois na mesma altura. Deixando os nossos arabescos de lado, vamos partir agora para a pintura. Eu estou utilizando tinta PVA, né, um verde oliva, eu amo verde, e vou fazer uma tinta bem aguada, gente. Percebam que ela está bem aguada, mas é porque eu quero que tenha uma pintura meio mal feita, né? Eu não quero uma pintura bem bonitinha, não, porque eu quero uma peça bem desgastada, bem envelhecida. Então eu botei uma tinta bem aguada e dei 3 demãos. Tudo bem que quando eu aplico uma demão em cima da outra, ela não vai ficar tanto com esse efeito desgastado como eu quero, mas depois a gente vai lixar. Então percebam que já está bem uniforme, não era bem como eu queria, mas tá bom, depois a gente vai lixar e vai ficar legal. Eu adoro esse verde, gente. Depois eu deixo na descrição do vídeo a referência, porque eu acabei esquecendo de dar uma olhada ali. Eu vou deixar a referência para vocês. E depois da tinta seca, automaticamente a gente vai dar uma lixada para ficar com aquele efeito que a gente quer. Pronto, a tinta não obedeceu muitos critérios que eu queria, mas a lixa realmente deixou a minha peça do jeito que eu queria. E agora vamos àquela velha parte que a gente está conversando desde o princípio do vídeo, que é prender os arabescos na nossa prateleira. Gente, no meio do caminho eu tive que bolar uma forma de prender também o parafuso com uma arruela, só para garantir que não lasque o plástico do arabesco, né? Então eu prendi com uma arruela ali, parafusei e ficou tudo certinho. Ai, gente, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu amei o resultado. Então, tô prendendo a parte de baixo, tá vendo? Lembra que eu furei com ferro de solda? Então prendi em cima, prendi embaixo e ficou legal. Eu tinha essas rodas de carroça, né, cortadas a laser em MDF, que eu tinha de um projetinho que eu tinha feito aqui no canal. Então eu resolvi pegar para fazer um detalhe em cima da nossa prateleira. Eu peguei 3 rodas, porque para ficar com um volume maior, né, e para ficar com um relevo maior na nossa peça, na decoração. E aí eu parafusei 3 e achei que ficou super charmoso, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu queria uma coisa meio country, sabe? Uma coisa meio velho oeste, e ficou super bacana. Gente, e esse foi o resultado da nossa prateleira vintage. Eu adorei o resultado, foi basicamente o que eu queria mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, porque, gente, é muito importante para o canal, a gente que leva horas gravando DIY para mostrar vocês aqui. Vocês dando like, o YouTube entende que você gosta do retorno que a gente dá aqui no canal. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, aperta aí o sininho e ativa as notificações, que você vai ser avisado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui, sempre trocando experiência com vocês. Então um grande beijo, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!